Olá, aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista, e a live de hoje é sobre pré e pós-operatório de cirurgia íntima. Então eu vou começar, eu dividi a live aqui em alguns tópicos. Vou começar falando o primeiro tópico, que é o que é cirurgia íntima. Cirurgia íntima é a mesma coisa que labioplastia ou ninfoplastia, que é a cirurgia de redução dos lábios internos, também chamados de pequenos lábios. O nome correto é pequenos lábios e grandes lábios. Porém, como tem uma confusão de às vezes a mulher não entender qual é um e qual é o outro, os pequenos lábios são os lábios de dentro, que são os lábios internos. E em que situações que a gente realiza essa cirurgia? Então, algumas das principais situações são hipertrofia dos lábios, dos pequenos lábios, que são esses lábios internos, então é quando eles são muito grandes. Tem uma live que eu fiz só sobre ninfoplastia, que está tanto disponível no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, que eu expliquei detalhadamente a cirurgia, falei de técnica cirúrgica. Na live de hoje, eu vou focar mais em avaliação pré e pós-operatória. Então, vou pincelar os outros tópicos e focar mais nisso. Mas então, hipertrofia, então, quando esses lábios são muito grandes, é uma das indicações. Assimetria de pequenos lábios, quando a paciente tem um lábio de um tamanho diferente de outro. Escurecimento dos pequenos lábios, às vezes o pequeno lábio acaba mudando de cor, ficando mais escuro, e daí na cirurgia, como a gente tira essa parte mais externa do lábio, acaba tirando essa parte mais escura também. É importante falar que os lábios, eles mudam de paciente para paciente, e apesar de haver uma questão muito midiática de que a vulva perfeita seria aquela vulva pré-púbere, que o lábio externo, o grande lábio, tapa o pequeno lábio, na verdade, existe uma variação anatômica que é normal. Assim como ter mama pequena ou ter mama grande é normal e muda do que uma pessoa acha bonito ou gosta, a mesma coisa é a vulva. Então, não é porque a pessoa tem então, um lábio diferente do outro ou tem uma hipertrofia de vulva que a vulva dela não é normal. Ela é normal, porém, tem o que a pessoa está satisfeita e não está satisfeita. Então, a indicação da cirurgia não é por doença, é por o que aquilo está incomodando a paciente, tá? Uma pergunta que vem muito assim, essa é uma cirurgia estética? Então, vai além da estética, tá? Tem pacientes que têm dor e desconforto, às vezes o tamanho do lábio ser hipertrófico, ser aumentado em contato com a roupa, principalmente uma roupa mais justa, acaba desencadeando dor por um estímulo crônico, né? Então, pode acontecer de dor, pode acontecer de ter desconforto na relação sexual, porque o lábio entra quando tem a penetração, então o lábio vai junto, ou durante o exame ginecológico ou o exame de ultrassom transvaginal, mesma coisa, pode acontecer do lábio junto. Pode ter desconforto durante práticas esportivas, principalmente ciclismo ou equitação, são situações que acontecem também. Pode ter desconforto no uso de roupa íntima, que às vezes o lábio pode ficar para fora. Então, são várias situações que vão além da estética, tá? Então, não é só uma questão de estética, podem ter outras situações, inclusive dor envolvida. Quais os sintomas eu acabei falando, né? O que a gente avalia, então, no pré-operatório? A gente avalia o que precisa ser feito, se tem excesso do capuz do clitóris. O que é isso? Então, tem o lábio e tem aquela parte de cima do clitóris que a gente chama de capuz do clitóris. Em algumas situações, a paciente pode ter excesso desse capuz também. Tem algumas situações que desencadeiam, por exemplo, o uso de testosterona. Eu tenho uma paciente, agora que a gente vai fazer cirurgia, que ela
faz uso de reposição de testosterona e isso acabou desencadeando a hipertrofia dos lábios e hipertrofia do capuz do clitóris, que ele aumentou. Porém, tem pacientes que têm isso, que às vezes nascem com isso. Eu tenho uma outra paciente que também a gente vai fazer a cirurgia do lábio e vai ter que mexer no capuz do clitóris porque ela tem essa hipertrofia, nasceu com essa hipertrofia do capuz do clitóris. Então, a gente avalia no pré-operatório o que precisa ser feito, o que está incomodando a paciente, tá? Então, a paciente pontua o que está incomodando e aí a gente decide qual técnica que a gente vai utilizar, se vai ser preciso mexer no capuz ou não e como que vai ser feita essa cirurgia, porque existem várias técnicas diferentes dependendo do que está em excesso, do que precisa ser feito, se é uma assimetria, se é uma hipertrofia e aonde que está essa hipertrofia. Então, isso a gente avalia na consulta de pré-operatório junto com a paciente para saber o que ela quer, né? Ou como que ela gostaria que ficasse. E eu sempre falo, é uma cirurgia, não é um nascimento, então a gente chega até onde dá. Tem alguns limites anatômicos, que nem um deles é a linha de Hartmann, que é que a gente vê na parte de dentro do lábio, que precisam ser respeitados, então não, eu quero que tire tudo, não tem que respeitar esses limites. Por que isso? Porque para a vulva ficar proporcional, se eu diminuo muito o pequeno lábio e aquilo não fica proporcional ao tamanho do grande lábio, que é o lábio externo, o monte pubiano, também não vai ficar bom. Então tem alguns limites que precisam ser respeitados. E daí é nessa conversa junto com a paciente que a gente define o que vai ser feito. Então esse é um dos pontos importantes para avaliar no pré-operatório. Outro ponto importante, essa cirurgia vai ser feita com laser ou não, tá? O laser, ele acaba sendo, ele é um aparelho que ele tem um corte que ele é mais preciso. E qual que é a vantagem dele? É o tempo de recuperação, que com a recuperação, quando a cirurgia é feita com laser, é mais rápido. Resultado estético, dependendo do que vai ser feito, acaba não tendo diferença de usar a técnica com laser ou não, depois de 3 meses de pós-operatório. Ele dá mais diferença quando a gente vai mexer no capuz do clitóris. Quando a gente vai mexer só no lábio, claro que tem que avaliar isso, muda muito, como é uma variação anatômica muito grande, eu tô falando aqui de uma forma geral, mas em geral, quando vai mexer só no lábio, que não vai precisar mexer no capuz do clitóris, depois de 3 meses, a gente não vê diferença em fazer a técnica com laser ou sem laser. Vê mais diferença quando tem que mexer no capuz do clitóris ou que vai fazer um rejuvenescimento íntimo junto, no caso de uma paciente que esteja pós-menopausa ou que tem que fazer alguma outra coisa junto. Então, também é algo que a gente avalia na consulta e já orienta a paciente se vai fazer diferença fazer com ou sem um laser. Qual que é a importância disso? Porque o laser é um aparelho que não tem no hospital, então ele acaba sendo um custo a mais para a paciente, porque ele tem que ser trazido de fora. Quanto a onde fazer a cirurgia? Ela pode ser feita tanto no hospital quanto no consultório. Eu não faço cirurgia no consultório porque eu prefiro fazer essa cirurgia... Gente, uma borboleta aqui em mim. Prefiro fazer essa cirurgia no centro cirúrgico com anestesia RAC, né? Que é aquela anestesia que faz nas costas. Por quê? Porque aí é uma região muito delicada. Eu faço bastante exame no consultório de vulvoscopia, que é um exame que avalia a vulva, e muitas vezes a gente tem que fazer biópsia, e a paciente já tem desconforto naquela pequena biópsiazinha, que é um pedacinho pequeno que a gente tira. Imagina cortar o lábio inteiro da paciente. Então, assim, eu acho que é uma cirurgia que não tem sentido fazer no consultório por conta do desconforto que a paciente vai ter, porque é uma região sensível, e se a paciente está se sentindo desconfortável, não vai conseguir fazer uma cirurgia tão adequada, o que pode comprometer sim o resultado estético final. Então, eu acho mais seguro, mais prudente e uma chance maior de a gente conseguir chegar
num resultado estético melhor fazendo a cirurgia com anestesia, que faz com essa raquianestesia, que é anestesia nas costas, no centro cirúrgico, com mais segurança e mais conforto para a paciente. É uma cirurgia que não precisa ficar internada, então a paciente vem, faz e vai embora no mesmo dia, tá? E falando aí da anestesia, falando um pouquinho de quanto ao pós-operatório, tá? Como é que funciona esse pós-operatório? Então, de imediato, após a cirurgia, é importante colocar bastante gelo, porque como a gente usa uma solução, então com soro fisiológico, adrenalina, para diminuir o sangramento, é normal ficar bastante inchado depois por conta dessa solução que é colocada. E o gelo ajuda a desinchar, tá? Então, no pós-operatório, a gente usa bastante gelo e analgesia, que costuma ser paracetamol, diclofenaco, analgésicos anti-inflamatórios, dipirona, comuns, tá? Geralmente não precisa usar medicações mais fortes que nem opioides, tramal, codeína, geralmente não é necessário. Para prática esportiva, então o paciente tem que esperar pelo menos 30 dias após a cirurgia. Para a relação sexual, também é mais ou menos isso, 30, 40, 45 dias, dependendo do que foi feito. Quanto a atividades tipo andar de cavalo, bicicleta, às vezes pode demorar um pouco mais, daí a gente tem que individualizar cada caso. Então, é muito importante no pós-operatório a questão do gelo, sentiu dor, coloca gelo. É uma cirurgia que, assim, o pós-operatório dela é tranquilo, tá? Em geral, os pacientes passam bem. Quais que são as complicações possíveis? Pode acontecer deiscência, que é onde a gente dá ponto, né? Então, a gente faz o corte e depois a gente faz uma sutura, um ponto. Então, pode acontecer desses pontos abrirem. Isso não é comum, eu até trouxe alguns dados aqui da literatura, que são dos estudos feitos com várias pacientes que fizeram essa cirurgia, e essa taxa de deiscência varia ali de 5 a 13%. Das minhas pacientes, com a técnica que eu uso, nunca aconteceu de eu ter deiscência de sutura, que é abrir os pontos da linfoplastia, porém, como eu estou mostrando aqui, é algo que pode acontecer, tá? Esse ponto que a gente usa, em geral, ele é absorvível. O que a gente faz? Em 15 dias após a cirurgia, a gente reavalia para ver se precisa tirar o ponto, porque às vezes, retirando o ponto, a cicatrização acaba sendo mais rápida. Também isso é algo que individualiza, não tem uma regra, a gente precisa avaliar paciente a paciente para poder ver se vai ser preciso tirar o ponto ou não. A retirada do ponto é algo tranquilo que pode ser feito no consultório. Outros riscos que existem, porém são menos comuns, é risco de infecção e risco de sangramento. Quanto a essa questão do sangramento, muda muito dependendo da técnica cirúrgica que usa. O que é importante durante a cirurgia? Avaliar se tem algum local, algum vasinho que pode causar um sangramento e fazer uma boa hemostasia, que é como se fosse uma boa cauterização, dar ponto e tal. E isso evita que tenha sangramento no pós-operatório. Claro que pode acontecer, mas reduz muito a chance. E reduzindo a chance de sangramento, consequentemente, reduz a chance também de infecção. Certo? Qual que é o nível de satisfação das pacientes que fazem essa cirurgia? Esse dado também eu trouxe dos estudos que tem feitos com linfoplastia, labioplastia, cirurgia íntima, que é tudo a mesma coisa, e é muito alta. É de 93% a 97% das pacientes ficam satisfeitas com o resultado da cirurgia. Isso acaba impactando também na atividade sexual, porque como a condição da hipertrofia dos pequenos lábios ou da simetria dos pequenos lábios acaba afetando a autoestima da paciente e a sua autoconfiança, também afeta o seu relacionamento com o parceiro e satisfação sexual. Então, o que os estudos mostram é que aumenta a satisfação sexual
pós a cirurgia, por melhorar esse aspecto tanto da autoestima quanto do próprio conforto do lábio não entrar para dentro do canal vaginal durante a relação sexual, certo? Vamos ver mais os tópicos que eu coloquei aqui. Então, quando fazer intervenção no clitóris, tá? Então, eu falei do capuz do clitóris e tem o próprio clitóris. Existem algumas intervenções que podem ser feitas, como levantar o clitóris, diminuir o tamanho do clitóris. Isso também precisa ser individualizado para cada paciente. Na grande maioria das vezes a gente não precisa mexer no clitóris. É mais comum ter que fazer cirurgia do clitóris quando é uma paciente que já fez uma cirurgia anterior e não vem, às vezes a paciente vem com essa história, eu já fiz uma cirurgia e o resultado estético não ficou bom, e daí nesses casos a gente acaba precisando mexer no clitóris, ou se é uma paciente que faz uso de testosterona, que também pode aumentar o tamanho do clitóris, ou alguma outra coisa que aconteceu, às vezes tem alguma doença que tem excesso de hormônio masculino e pode também afetar o tamanho do clitóris. Então, essas são as 3 situações mais comuns. Já fez alguma cirurgia prévia e daí o clitóris proporcionalmente ficou exposto, ficou maior. Por isso que eu falei que a gente tem alguns limites anatômicos que a gente precisa respeitar na cirurgia, que é justamente para evitar esse tipo de complicação. Uso de testosterona ou alguma doença que a gente chama de virilizante, que pode também causar hipertrofia do clitóris. Tempo de repouso, eu falei como que é feita a higiene pós a cirurgia. Então, a gente recomenda lavar com água e sabonete neutro, lavar 4, 5 vezes por dia, inclusive quando faz cocô ou faz xixi é importante lavar, porque manter a boa higiene da região ajuda a evitar infecção no pós-operatório, corrimento, todo esse tipo de coisa. Eu costumo falar, tá com cheiro ruim é porque tá lavando pouco, então tem que lavar mais. Os pontos por si só podem dar secreção, então é importante que tenha uma boa higiene. E essa higiene pode ser feita com chuveirinho, pode ser feito com banho de assento, com o que for mais confortável para a paciente. Quanto ao resultado final da cirurgia. Então, assim como, por mais que eu expliquei aqui que não é apenas uma questão estética, mas assim como as cirurgias estéticas, o resultado final é ali 9 a 12 meses, a mesma coisa é a cirurgia da labioplastia e demora esse período aí, 9 a 12 meses, para ter o resultado final. Claro, depois de 3 meses a gente já tem uma boa noção de como vai ficar. No começo é normal ficar inchado, é normal ficar roxo, porque até a gente usa na cirurgia uma caneta de marcação cirúrgica, que é para marcar onde vai ser feito o corte. Então, depois quando vai lavando, vai saindo essa marcação, mas então no começo é normal ficar inchado, ficar roxo, e depois esse inchaço e esse roxo vai regredindo, até por conta da solução que a gente coloca para diminuir o sangramento, que daí o corpo vai absorvendo, e com o passar do tempo vai melhorando a cicatrização. No momento que os pontos caem ou é retirado, também já melhora mais a cicatrização. E o resultado final a gente vê então ali 9 a 12 meses, mas já dá para ter uma boa noção após 3 meses de cirurgia. Uma pergunta que eu recebi é quanto à questão se os convênios cobrem a cirurgia. Então, isso é muito variável. Eu já vi casos de o convênio negar o pedido, já vi casos de aceitar. Daí isso varia de plano para plano, precisa individualizar cada caso, tá? Era isso, as perguntas que eu recebi. Essa live vai ficar salva. Para quem tiver alguma outra dúvida ou algum outro comentário, pode colocar aqui que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Obrigada.